Olá! Hoje a gente vai continuar a leitura de Energia ao Quadrado de Pan Grout. E a gente vou fazer hoje a segunda parte do prefácio, tá? Então, vamos lá. Campo de potencialidades igual potencialidades infinitas. A vida está esperando em toda parte. O futuro está florescendo em toda parte, mas nós só vemos uma pequena parte dele e pisamos uma grande parte dele com os nossos pés. Hermann Hesse, romancista e poeta alemão. As 9 experiências deste livro, a maioria das quais levam 48 horas ou menos, vão provar que o campo de potencialidades, como a eletricidade, é seguro, previsível e disponível para todos nós. De São Francisco de Assis, a mais badalada celebridade do momento, elas vão provar o que os cientistas descobriram nos últimos 100 anos, que esse campo conecta a todos nós e que a razão de podermos controlar as nossas vidas é justamente porque todo pensamento que temos é uma onda de energia que afeta tudo mais no universo. Mas como a eletricidade, você tem que se ligar a esse campo. E você tem que parar de ser tão enervantemente sem força de vontade. Ninguém no seu juízo perfeito vai ligar para uma loja de departamento e pedir: por favor, me mande alguma coisa que eu goste. Da mesma forma, você não vai poder chamar um bombeiro para consertar o vazamento do banheiro dizendo: venha quando tiver vontade. Mas é assim que a maioria de nós interagem com o campo. Somos fracos, vagos e não temos a menor ideia de como ele realmente funciona. Energia ao quadrado não apenas explica como o campo de potencialidades funciona, mas apresenta 9 experiências que podem ser realizadas sem que você gaste nenhum dinheiro e em pouquíssimo tempo. E que provam que pensamentos são uma coisa física. Isso mesmo, você leu, certo? Eu disse provar. Os 9 princípios energéticos apresentados neste livro vão confirmar que o campo de potencialidades está agindo na sua vida, quer você tenha consciência da existência dele ou não. Você vai aprender que ele é mais profundo que as leis da física e mais certeiro do que a lei da gravidade. Uma vez que você aprenda a ser preciso e claro como um cristal nas suas intenções e concorde em definir prazos, e ultrapasse essa ilusão maluca de que algo e você nunca tem certeza do que está errado. Para trabalhar efetivamente essas leis espirituais, você tem que saber até a raiz dos cabelos que o universo é generoso e que todo momento está lhe oferecendo ajuda e apoio. Não me lembro exatamente quando comecei a fazer experiências com a minha vida por conta própria. Sei que foi ficando cada vez mais claro para mim que todas as teorias espirituais, livros e aulas com os quais eu ficava tão fascinada eram basicamente inúteis sem a minha participação integral. Como a maioria das pessoas, comecei com pequenos passos, com intenções simples como achar uma vaga no estacionamento, encontrar um trevo de 4 folhas, conseguir entrevistas com as pessoas que estavam nos noticiários. Mas o que finalmente me convenceu a definir metas, estabelecer prazos e usar um estilo de experimentação científica, algo decisivo para o meu verdadeiro crescimento espiritual, foi algo a que agora gosto de me referir como milagre da taxinha. Durante anos, eu tive um calendário pendurado na cabeceira da minha cama e marcava nele de vez em quando acontecimentos importantes, ou então voltava nos meses para ver a data em que eu tinha cortado o cabelo, encontrado alguém ou ido ao dentista. Numa noite, peguei um calendário com muita força e arranquei sem querer a taxinha que eu prendia à parede. Fiquei um tempão de 4 no chão procurando por ela. O quão longe uma taxinha podia ir, não é mesmo? Procurei e procurei e procurei. Aparentemente, aquela pequena taxinha tinha adquirido a capa da invisibilidade do Harry Potter, porque não estava em lugar nenhum. Cheguei à conclusão de que já tinha passado tempo demais engatinhando no tapete do meu quarto. Então, enviei uma intenção para que ela aparecesse em 24 horas. Na manhã seguinte, quando acordei, a taxinha estava na minha mão, alinhada entre o meu polegar e o indicador.
Desde então, consegui manifestar toda sorte de coisas boas na minha vida, desde encontros com caras maravilhosos, um trabalho regular escrevendo sobre viagens e até um Toyota novinho em folha. Mas nenhum deles me causou a mesma impressão daquela simples taxinha ali na minha mão. Eu estava conseguindo resultados tão convincentes com as minhas próprias experiências que decidi que era hora de repeti-los, para ver se elas funcionavam também para as outras pessoas. Comecei sugerindo algumas delas para os meus amigos. Uma amiga que era ministra fez a congregação inteira usar os relatórios que você vai encontrar no fim de cada capítulo. Rapidamente, todos eles estavam claramente movimentando energia de volta com varinhas de Einstein, feitas em casa. Semanalmente, grupos se formavam para fazer experiências regulares. As pessoas estavam manifestando toda sorte de coisas maravilhosas. O que eu sei com certeza é que o melhor caminho para entender um princípio espiritual, talvez o único caminho, não é ler sobre isso num livro ou ouvir alguém explicar para um auditório lotado, mas colocá-lo numa prática que demonstre como ele funciona. Ver em ação como vai acontecer com você nessas experiências leva à convicção completa e segura. E essa é a única coisa que vai libertar você radicalmente daquela arquitetura mental antiquada. O novo currículo. Encontrei isso aqui, bem aqui, e rompendo com força total bem no meio da vida comum, meio sem graça. Bob Savino, poeta e sábio de Kansas City. 1. O princípio do cara que está em toda parte. Esse é o princípio básico, o fundamento sobre o qual todos os outros princípios repousam. Pode ser resumido da seguinte maneira: existe uma força energética invisível ou um campo de infinitas possibilidades. Essa experiência pode ser descrita como sendo um ultimato. Nós vamos dar a essa força exatas 48 horas para se manifestar. Vamos exigir um sinal claro e inconfundível, alguma coisa que não poderá ser desvalorizada como coincidência. 2. O princípio do carro dos sonhos. Você se lembra do carro novo que comprou há alguns anos? Quando você pensou pela primeira vez que aquele era o carro dos seus sonhos, ele lhe parecia maravilhoso, incomparável. Você achou que seria o único cara na cidade a querer dirigir um deles, todo orgulhoso. Bem, desde o momento que você leu a matéria sobre esse carro numa revista especializada e ficou sabendo as contas de como poderia fazer para financiá-lo, até o dia em que efetivamente foi à concessionária, percebeu que 1 em cada 8 carros que você via nas ruas era do mesmo modelo com que você estava sonhando. E isso é o que acontece quando você começa a pensar muito sobre alguma coisa, você a atrai para a sua vida. Todo o pensamento que temos, todas as nossas opiniões e convicções têm um impacto no campo de potencialidades. Na verdade, a realidade não é nada mais, nada menos do que ondas de possibilidades que nós observamos até que ganhem forma. Esse princípio estabelece o seguinte: você produz um impacto no campo de potencialidades e atrai qualquer coisa dele, de acordo com as suas crenças e expectativas. Para provar esse princípio, vamos definir uma intenção bem clara. É isso que quero atrair do campo nas próximas 48 horas. 3. O princípio de Albert Einstein. Mesmo que esse princípio que diz você também é um campo de energia seja um dos fundamentos dos princípios espirituais, na verdade, ele surgiu pela primeira vez no laboratório de física. Isso mesmo, foram cientistas que descobriram, apesar de todas as aparências demonstrarem o contrário, que os seres humanos não são matéria, mas ondas de energia, que se movimentam continuamente. Você já deve ter notado que o título deste livro é uma brincadeira com a famosa equação da teoria da relatividade de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Essa será a única experiência que vai necessitar de um instrumento específico, especialmente elaborado e perfeitamente ajustado para realizar. Isso mesmo, você vai precisar de um cabide de metal do tipo comum que estou imaginando que você tem dentro do armário, a menos que seja um completo bagunceiro, e um canudinho, disponível de graça em qualquer lanchonete. 4. O princípio abracadabra. A maioria das pessoas associa a palavra abracadabra com um mágico que tira coelhos da cartola. Mas, na verdade, essa é uma palavra do aramaico,
uma língua antiga falada na região da Caldeia, Síria e Assíria, que quer dizer: vou criar de acordo com o que eu falar. Essa é uma ideia muito poderosa. E por isso que Thomas Edison, o grande cientista americano do final do século XIX e início do século XX, sempre anunciava a invenção de alguma coisa antes de tê-la inventado. E por isso que o ator Jim Carrey fez um cheque de 10 milhões de dólares para si mesmo, muito antes de sequer ter sido chamado para fazer um filme. Esse princípio de simplesmente tudo em que você presta atenção se expande. E nessa experiência você vai aprender que não há um pensamento bobo, uma coisa à toa, e que todos nós somos extremamente irresponsáveis e tolerantes com as divagações das nossas mentes. 5. O princípio da coluna de aconselhamento. Esse princípio estabelece sua conexão com o campo energético, produz orientação precisa e sem limites. Ao realinhar a sua consciência, a frequência desse campo energético pode ter acesso a respostas confiáveis para cada uma das perguntas que fizer. A razão pela qual você não sabe disso é porque adquiriu o estranho hábito de se sentir separado, de não estar em comunhão com um campo de potencialidades. 6. O princípio do super-herói. Nessa experiência, orientada pelo princípio, os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria, você vai reproduzir a experiência feita pelo Dr. Gary Schwartz, professor da Universidade do Arizona, que demonstrou que enviar intenções às plantas faz com que elas cresçam mais rápido e reflitam mais luz do que outras do mesmo tipo, que não receberam intenções. 7. O princípio do controle de peso. Mesmo que você não seja um leitor de rótulos contumaz, sabe que recebemos uma série de nutrientes dos alimentos que comemos, tais como vitaminas e sais minerais, e também, é claro, as famosas calorias. Você provavelmente acha que a quantidade de nutrientes e calorias é algo preto no branco, isto é, que se o rótulo do iogurte diz que ele tem 187 calorias, então ele tem 187 calorias. O que você não deve saber é que os seus pensamentos sobre si mesmo e sobre o que come estão em constante dança com seu corpo. E que se você se sente culpado por ingerir calorias, a comida que come recebe uma vibração negativa que ricocheteia direto em você. Nessa experiência, ao enviar vibrações amorosas aos alimentos que come, você vai testar o seguinte princípio. Os seus pensamentos e a sua consciência fornecem o arcabouço do seu corpo físico. 8. O princípio dos 101 dálmatas. Esse princípio espiritual, extremamente importante, estabelece que você está conectado com tudo e com todos no universo. Os cientistas chamam isso de não localidade. E se você assistiu ao desenho animado 101 dálmatas, viu esse princípio em ação. Você se lembra de quando os capangas da Cruella de Vil estavam tentando capturar os filhotes que tinham fugido? O velho terrier escocês no celeiro onde eles estavam escondidos latia, pedindo ajuda a um bacia de caça, que por sua vez latiu a mensagem para um dachshund, que passava muito longe na estrada. Somente na física quântica, a comunicação acontece instantaneamente. No mesmo instante em que um terrier escocês sabe que os filhotes estão em apuros, o dachshund a mais de 30 km de distância também sabe. Tudo o que acontece a uma partícula é instantaneamente comunicado a outra. Nessa experiência, você vai enviar mensagens para pessoas em outros lugares sem usar e-mails, cartas ou a voz. 9. O princípio da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse princípio estabelece o universo é infinito, abundante e extraordinariamente generoso, o que vai provar que os seus medos são completamente sem sentido e que não há problema nenhum em respirar fundo e ir em frente. Uma visão maior e mais verdadeira. Você não pode mudar as coisas lutando com a realidade que existe. Para mudar alguma coisa, construa um novo modelo que faça o novo modelo se tornar obsoleto. Buckminster Fuller, futurista americano. Espero que você fique entusiasmado ao saber que não será a primeira pessoa a fazer experiências com a sua própria vida. Quando o grande R. Buckminster Fuller, que faleceu na década de 80, aos 88 anos,
tinha 32. Ele decidiu fazer uma experiência para ver o que um indivíduo sem dinheiro e completamente desconhecido podia ser capaz de fazer em prol da humanidade. Apelidando a si próprio de Cobaia B, ele se dedicou a mudar o mundo. Na época em que começou a experiência, ele era o que se poderia chamar de um Zé Ninguém, desempregado e cheio de dívidas. Ele era casado e tinha uma filha recém-nascida para sustentar. A primeira filha do casal tinha acabado de morrer e ele começou a beber muito. As perspectivas dele não pareciam lá muito promissoras, mas Buckminster decidiu deixar o passado de lado e abandonar os pensamentos limitadores que com frequência tomavam conta dele. Queria saber o que uma pessoa pode fazer para mudar o mundo. E pelos 56 anos seguintes, ele decidiu a essa experiência única, ele se dedicou a essa experiência única e assumiu todos os riscos dessa aventura, se perguntando: e se eu fosse isso? E se eu fosse aquilo? Não apenas ele tornou arquiteto, ele se tornou arquiteto, inventor, autor e grande líder, mas em 1927, quando ele começou a fazer a experiência, até a sua morte em 1983, escreveu 28 livros, recebeu 44 títulos honorários, registrou 25 patentes e, literalmente, mudou a maneira que os seres humanos veem a si mesmos. É isso que espero que Energia ao Quadrado possa fazer por você. Espero que este livro mude a maneira como você se vê. Espero que este livro inspire você a fazer experiências com a sua própria vida, a usar a energia do universo para se tornar o mais fantástico, alegre, maravilhoso, bonito e amoroso ser humano que você pode ser. Te vejo no próximo vídeo com a introdução. Até lá!